Muito boa noite. Bom, não é segunda, quinta-feira, 7 horas, bate-papo com Almeida. Hoje um bate-papo muito especial. Uma pessoa que eu admiro demais do mercado. E tô muito feliz em bater um papo com ela hoje. Muito feliz, porque eu acompanho a carreira dela aí há muito tempo. Desde o início da minha carreira eu acompanho a carreira dessa pessoa, que é o Michel Lente. Michel, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado por esse bate-papo. Espero que você aproveite da mesma forma que eu vou aproveitar aqui. Vou liberar ele aqui agora. Vamos lá. Acho que está conectando. Fala, Lente! Salve, salve, Henrique, tudo bem, cara? Tudo certo com você? Maravilha. Melhor agora. Show de bola. Cara, agradeço demais aí pela sua disponibilidade, agradeço demais por esse tempinho aqui pra gente conversar. Cara, eu acompanho a sua carreira desde da agência 10 Minutos ali, e eu acompanho bem de perto. Já passei muitos e muitos dias lendo Viu Isso, acompanhando lá diariamente. E, cara, fiquei extremamente feliz que você aceitou bater um papo aqui comigo hoje. Eu te agradeço o convite, cara. Muito legal. Enfim, olhei um pouquinho aí também do trabalho que você vem fazendo. Parabéns. Então, tô à disposição aqui, empolgado com a Show de conversa. bola. Bom, cara, vamos lá. Você é uma pessoa aí que atuou desde o começo, era tudo mato, né? Literalmente, quando você chegou aqui e trouxe um monte de novidade. Então, veio de Nova York, né? Então, só fazendo um rápido resumo aqui da sua carreira, né? Então, o Lente é pioneiro digital, para quem não conhece ele ainda, né? Com uma carreira que começou em Nova York nos anos 90, criando sites inovadores para grandes empresas e evoluiu o marketing digital aqui no Brasil, né? Principalmente aí na parte de publicidade e também tecnologia, né, Lente? Isso aí. Eu sou designer de formação, né? Comecei na verdade, a minha carreira, digamos assim, profissional, os meus primeiros trabalhos eram com a parte de design gráfico mais tradicional, um pouco ligado ali a publicações. Eu gosto muito de música, quase fui músico profissional. Que E aí, legal. então, eu tinha trabalho, né, fazia parte gráfica de capas de disco, essas coisas, mas senti que estava faltando ainda um pedaço, que eu gostava de várias coisas diferentes que não se conectavam, né, de música, cinema, fotografia, design. Gostava muito de computador, de programar. Eu ganhei um computador ali com os meus 14, 15 anos, que a gente programava em Basic ainda para fazer qualquer coisa. Então, eu era muito fascinado com esse mundo que não se conectava. Até que apareceu a área da multimídia, né, que era a área justamente aonde, para você trabalhar com multimídia, era importante você saber um pouquinho de música, de cinema, de vídeo, de fotografia, de edição, enfim, essas coisas que eu gostava e que não se conectavam. Uhum. Então, enfim, vi que essa era uma área muito interessante. E ali, para o final da faculdade, eu vi um curso, tinha um mestrado em Nova York, na New York University, onde eu disse, cara, esse curso, ele basicamente trabalhava com essa área de multimídia. Era um curso meio impossível de fazer, porque era uma faculdade privada, americana, enfim, custava uma fortuna, mas eu consegui, enfim, sabia que precisava fazer isso de qualquer maneira, então fui atrás, consegui uma bolsa do governo brasileiro, da CAPES, fui fazer um mestrado nos Estados Unidos, e quando eu cheguei nos Estados Unidos, para trabalhar com CD-ROM, que era basicamente o que você fazia com multimídia na época, a Uhum. gente já tinha internet, mas ela era muito lenta e pouquíssima gente usava, a gente usava mais para e-mail. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, aí efetivamente a web comercial estava começando. Então, ali nas máquinas da faculdade da NYU, onde eu estava estudando, começaram a aparecer aquele íconezinho do Mosaic, dos primeiros browsers do Netscape. E logo começou uma demanda, um cartazinho na faculdade dizendo procura esse programador de HTML, que eu não sabia o que era. E aí eu falei, cara, vou estudar esse negócio,
Aí comprei um livro daquele, Aprenda HTML em uma Semana, edição número 1. Legal. Fui lá até segunda, terça-feira, né, que eles eram segunda, faça isso, terça, aquilo. E fui bater na porta da turma que eu tinha colocado o anúncio, com um disquete na mão. Eu tinha feito um site, mas eu não sabia fazer FTP, não sabia fazer nada, eu não sabia fazer upload, host, nem nada do que a gente faz hoje em dia. Hoje ninguém precisa fazer nada disso. E arranjei um emprego na hora e a partir dali eu comecei a fazer sites. Voltei ao Brasil 2 anos depois, no final do curso, para trabalhar construindo sites, fazendo sites. Então a gente era uma época muito interessante, porque você tinha muito. Ninguém, não tinha site nada. Eu fiz o primeiro site do Itaú, o primeiro site da TV Globo, o primeiro site da Shell, aí site de personalidades, Ivan Lins, Biquíni Cavadão, Ronaldo Fenômeno, Romário, enfim, tá? Uma série de coisas. Jornal do Brasil, finado, Jornal do Brasil, o Globo, muitos sites. E para arranjar emprego, porque não tinha, você ia procurar onde? Primeiro que não tinha LinkedIn, segundo que não tinha Google direito. Uhum. Então, para procurar emprego, você não tinha muito aonde bater, né? Então, eu resolvi que eu ia abrir uma empresa, a gente nem sabia o que era, mas eu chamava de 10 Minutos Arquitetura de Informação, em 1996, foi quando eu registrei o domínio. E eu comecei ali a empreender, logo para entender que eu não sabia empreender, que os sites que a gente fazia tinham muito sucesso, mas não ganhava dinheiro. E durou pouco essa primeira empreendida. E logo veio a época da bolha, né, onde ali no final de 99, 98, 99, 2000, até 2001, mas o estouro da bolha da Nasdaq primeiro, né, que a gente teve grande, foi no começo de 2000, deu um bom shakedown no mercado de internet. Ao mesmo tempo, surgiram muitas oportunidades. Uma delas foi um convite que eu tive para participar do grupo inicial que montou a Globo.com. Então, a gente começou a Globo.com numa mesa do jornal O Globo aqui no Rio de Janeiro, depois virou a Globo.com. E junto disso, já te devolvendo a palavra, surgiu um convite para ir trabalhar numa agência de propaganda em São Paulo, morando no Rio de Janeiro, onde eu moro hoje em dia de novo. E era a DM9, que já era uma agência que estava muito bombada na época, e precisava de alguém que pudesse fazer cuidar dessa internet, um garoto aí que entendesse de internet. E assim eu vou parar na publicidade, onde eu fiquei quase 20 anos, enfim, tem uma história longa pela frente. Que legal, que carreira legal, né, cara? E é muito engraçado, porque hoje em dia a gente ainda vê um pouco disso, né? Do digital. Claro que a gente evoluiu muito, né? Desses muitos anos para cá. Mas daquela pessoa que faz um pouco de tudo ali, que tem que entender um pouco de tudo, né? Ao mesmo tempo que, o cara ali ele vai ser um gerente de projetos, ele tem que entender um pouquinho sobre quanto tempo vai levar aquele desenvolvimento, qual linguagem que vai utilizar, quais vão ser esses caminhos, né? Então, é uma união de muitas áreas, o digital, e muitas das vezes um profissional ele precisa ter pelo menos uma ideia ali de como funciona, né? Isso ainda permanece, né? Permanece, eu acho que a grande diferença é que a gente hoje tem um ferramental disponível absolutamente extraordinário, que tende a ficar mais fácil ainda agora com a chegada da inteligência artificial, né? Então, para fazer uma comparação, os primeiros sites nos quais eu trabalhei, a gente tinha que escrever um código que não era um código de programação, que é uma linguagem de formatação, que é o HTML, Hypertext Markup Language, uma linguagem de formatação, e não tinha nenhum programa que te ajudasse a escrever. Você tinha que escrever na mão, na unha, aquele código, onde você dizer, aqui vai ser esse texto, com essa fonte, nesse corpo, e aqui vai ter essa imagem que você vai puxar desse endereço daqui. Era tudo montado na unha. Hoje, a gente está caminhando. Então, realmente, você precisava saber de programação, você precisava fazer imagens, você precisava depois saber onde é que você ia botar essa página que você fazia, porque você tinha que fazer uma hospedagem, né, que hoje, enfim, está tudo na nuvem, mas na época a gente ainda tinha que entender como é que isso fazia. E o ferramental foi evoluindo a tal ponto que a gente já está muito próximo e começa a ter ferramentas de inteligência artificial, onde você diz assim, eu preciso de um site para a minha marca de acessórios de moda, que vai se chamar blá, 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 e eu quero das cores amarelo e rosa, e faz o site para mim. Ele faz e monta o site para você. Então, digamos, né, ontem eu estreiei um podcast, depois de muitos anos, eu
uma série de podcasts ali em 2007, 2008, e que foram muito, né, ali no começo, antes ainda do smartphone se popularizar e tal. E fiz durante uns 3, 4 anos, e depois eu parei muitos anos e resolvi retomar agora falando sobre o meu tema, um dos temas favoritos para mim, que é um planejamento da vida profissional no longo prazo, que é muito do que eu vivo e do que eu acho que todos nós vivemos e vamos viver. E para montar o podcast, lá atrás, já me lembro que gravava no computador, já fazia lá remoto, mas a gente fazia uma reunião por Zoom, por Skype na época, e aí gravava o vídeo, depois o áudio, aí eu tinha que pegar aquilo tudo e tinha que efetivamente subir para um lado, fazer edição. Ontem eu gravei com uma plataforma que eu não tinha usado ainda, chamada Riverside, já fazendo um streaming live para o LinkedIn, mas poderia ter feito para YouTube, enfim, para quaisquer plataformas que eu quisesse. No final, a inteligência artificial transcreveu o vídeo e fez cortes interessantes em cima do que ela acha, não está 100%, que ela acha que foi interessante de uma conversa de 1 hora. Tudo pronto, apertar um botão e subiu para o Spotify. Então, óbvio que você tem que entender esse ferramental, não é uma coisa que qualquer ser humano comum vai chegar e vai sair fazendo, né? Mas para a gente estar familiarizado, a gente virou um one-man show de novo, ou um woman show, só que agora com muito mais poder, né? Com muito mais capacidade de fazer coisas impactantes com o ferramental que a gente tem no computador, mas certamente no smartphone. Eu, inclusive, estava querendo ver se eu entrava fazer live pelo computador. Não consigo, eu vim para o smartphone, porque no Instagram a live, você pode assistir pelo computador, mas efetivamente a gente está falando aqui de né, uma ferramenta que é voltada para o celular. Sim. E que, como você mesmo comentou, né, tá facilitando demais a vida de todo mundo. E mais uma onda de revolução, né, Lente? Eu acho que a gente está passando. E também uma onda de muita mudança aí da parte de carreiras, da forma da gente conduzir, a forma de trilhar essa carreira. Eu acho que isso vem mudando e se moldando de formas diferentes de tempos em tempos, né? E a gente tá no momento agora também dessa carreira solo, né? Então tem muitos profissionais seguindo numa carreira solo aí na parte de digital e muitas formas também mudando com a inteligência artificial, né? Muitas profissões também mudando e principalmente mudando a forma do dia a dia dela mesmo, né? Das atividades dela. Então antes, além, né? Eu acho que a preocupação era só programar e era só código, e isso vem mudando com uma mentalidade voltando um pouco mais para negócio, né? Então, pensando em como aquela tecnologia e como aquele código vai também agregar para negócio e solucionar problemas. Você enxerga dessa forma também? Você acha que isso vem mudando? A forma de atuar cada um dos profissionais vem mudando? E como essa galera vem acompanhando isso? Acho que sim, Henrique. Quer dizer, a gente que viu esse mercado se formar de uma certa maneira, a gente, muito curiosamente, lá atrás, eu tinha uma época que a gente criou aqui no Brasil uma associação de profissionais de mídias interativas. A Associação Nacional de Profissionais de Mídias Interativas se chamava PROMIT. E a PROMIT juntava os gatos pingados espalhados pelo país que trabalhavam usando as ferramentas digitais. E era um profissional de mídia interativa. A PROMIT, evidentemente, acabou, porque não existe mais não usar ferramenta digital. Todo mundo usa ferramenta digital, de alguma forma, né? A gente hoje, mesmo que seja o celular ele é uma forma de é uma ferramenta digital conectada online. Então, as ferramentas, elas deixaram de ser fim e passaram a ser meio para qualquer coisa, né? Então, essa é uma grande coisa que a gente tem. Elas se simplificaram de uma forma muito grande e continuam se simplificando, né? E passaram a fazer parte da nossa vida, em especial com o advento do celular, né? Então, a gente olhava para a conectividade. Uma época, durante muito tempo, se falava o número de pessoas que acessam a internet no Brasil é de tantos milhões, e não olhavam o celular. Durante anos foram divulgados dados de acesso à internet no Brasil, olhando residências ou lugares de trabalho com acesso à internet via computador. Enquanto estava todo mundo conectado no Orkut, na época, no Facebook, no Twitter, onde quer que fosse, pelo celular já, né? Então, hoje, ela é a principal forma como a gente se
se conecta. Quem não usa nada, não usa Instagram, não usa TikTok, não usa e-mail, nem olha o Google, mas usa o WhatsApp, está usando a internet. Né? Então, ela está completamente inserida no nosso cotidiano já. E tem muito impacto, evidentemente, na questão da atividade profissional. Os impactos eles vêm em duas frentes. Tá? A primeira frente é efetivamente que a gente, nesses últimos anos também, os últimos 20, 30 anos, a gente começou a ver uma mudança na expectativa do tempo de vida. A gente está começando a olhar gerações e a longevidade da nossa vida profissional, né, da nossa vida pessoal, da nossa vida, ficar cada vez maior. Portanto, a vida profissional precisa acompanhar. Tá? E, por outro lado, com o advento da tecnologia, você começa a ter muitas formas, né, de trabalho, que não são mais... Quando a gente teve a pandemia, eu fui um dos que fui romântico ali, um pouco talvez otimista, e apostei no fim das grandes cidades. Falei, a gente não precisa mais das grandes cidades, porque a grande cidade, na verdade, ela foi criada para aproximar as pessoas numa época que a gente não tinha formas de se comunicar. Os escritórios foram feitos para você ir aos escritórios, porque você tinha que ter uma máquina de escrever que só tinha no escritório. No momento que você passa a ter meios de produção em qualquer lugar, a rigor, o entendimento do escritório, né, ou das grandes cidades enquanto necessários para você produzir, deixa de fazer sentido. Mas tem outras esferas, a esfera social, a esfera da conveniência, várias outras esferas. Né? Então, a gente passa a ter um indivíduo hoje, né, com o celular, com o TikTok, produzindo conteúdo a partir da sua própria... A câmera do celular hoje ela é muito melhor em termos de qualidade do que uma câmera de um estúdio de TV da TV Globo de 15 anos atrás. Então você passa a um universo enorme de possibilidades. Tá? Por outro lado, você tem um mercado que está totalmente desestruturado. Porque o mercado formal te absorve, entre aspas, até os 40, 50, quando a gente vai viver 70, 80, 90, 100. Tá? E, por outro lado, você não precisa mais entrar no mercado formal para seguir uma atividade profissional. Mas essa mudança do que eu faço se eu não estou fazendo a formulinha escola, faculdade, emprego, aposenta e morre, para a gente que consegue, né, que tem a oportunidade, o privilégio de entrar no mercado formal, o que você faz como alternativa, ninguém sabe. Está totalmente solto hoje em dia. Né? Então, profissão TikTok, sim. Profissão influencer, sim. Marcas de um homem só. O Sam Altman, que é o CEO do ChatGPT, ele está dizendo que a gente vai ver nos próximos anos uma empresa de uma única pessoa que vale $1 bilhão. Dá para você produzir hoje riqueza e coisas com as ferramentas que estão disponíveis aí. E é muito legal, porque a gente já está começando a ver um pouco disso, né? Então, hoje os creators aí, a gente já enxerga eles fazendo grandes negócios, coisas que um tempo atrás a gente nunca imaginaria que acontecesse. Então, virando sócios de empresas por conta da sua influência que ele tem dentro daquele mercado, dentro daquele nicho, né? Então, cara, eu não sabia dessa questão que ele tinha levantado, mas faz todo sentido, né? E isso daqui para frente, deve crescer e alavancar demais. Então, essa empresa de uma pessoa aí, né? Hoje a gente, é o que você falou, a gente tem um poder gigantesco, né? Tanto os creators quanto também de evolução de áreas também, de uma pessoa desenvolver, né? Sim. Ao mesmo tempo bagunça muito a vida de todo mundo, né? Porque aquela fórmula que a gente aprendeu, ela não existe mais. Então, o raciocínio, que você estava falando, né? A transformação digital agora passou a ser negócio. Sim, na medida que a gente efetivamente incorpora as ferramentas no nosso dia a dia e elas deixam de ser um objeto, eu preciso aprender a mexer nesse treco. E passam a ser, como é que eu uso esse treco para ganhar a minha vida? Né? Elas abrem muitas oportunidades, mas também é uma época muito bagunçada. Né? Então, tem gente que segue ainda numa estrutura formal dentro de uma vida, né, de uma carreira linear, digamos assim, mas mais cedo ou tarde, salvo as raras exceções, se vê numa situação de precisar se reinventar, de ter uma segunda carreira, uma terceira carreira, né, de repensar como ganhar dinheiro, de entender como, né, enfim. E tem muitas maneiras de você fazer isso. Tem gente que começou um perfil no TikTok
14 meses atrás, fiz 4 vídeos que bombaram e viraram, entendeu, com milhões de views, passou de 1.200 para 400, 500, 600 mil pessoas seguindo, e daqui a pouco está fazendo anúncio para a marca, fazendo stand-up, fazendo palestra, enfim. A gente escuta casos disso todos os dias. Mas isso não é uma coisa que você aprende na escola. Meio que quase que você tem que aprender na marca sozinho, né? E aí eu vejo duas vertentes aí, né? É a geração Z que nasceu com isso e se acostumou com isso já, então já nasceu nesse universo e vai desenvolver com um pouco mais de facilidade, eu acho que, obviamente, se for atrás desse conteúdo, né? Existem formas para isso, muito mais fácil do que era antigamente, né? E também a galera que é da geração X ali, Baby Boomer, que não está sabendo lidar também um pouco com isso, dependendo de qual área veio. E aí sim está precisando se reinventar por completo para lidar com essa situação, né? Sim, sem dúvida. O que a gente tem, além de tudo, né, e que é que essa turma que vem, digamos, de uma geração, a minha geração, eu estou com 55 anos, ainda sou da década de 1960, final da década de 1960. E como eu fui trabalhar com digital muito cedo, isso me chamou atenção, eu tenho a consciência de que na minha geração eu sou uma exceção da regra. Uhum. A minha turma não é uma turma que está conectada com esse universo como eu estou. Para meu benefício, em função de eu estar conectado, seguir conectado, né, e ter a bagagem de tempo de mercado que eu tenho, eu junto uma visão de negócios, que é muito estrutural hoje para mim, já há muitos anos, com o ferramental. Não vou estar produzindo um conteúdo que vai bombar no TikTok, mas eu vou saber estruturar a empresa para o cara que está fazendo conteúdo bombar no TikTok e ganhar dinheiro, porque são coisas que são não são compulsórias, né? A gente tem muito essa ideia, e isso é um problema para mim, porque assim, se você estuda na escola, né? A escola te prepara para o Enem, você faz o Enem, entra na faculdade, termina a faculdade, entra numa profissão, um emprego que te paga, né? Aquilo é suficiente para você pagar as suas contas, guardar um dinheiro, um dia se aposentar com aquele dinheiro que você guardou e morrer, tá tudo bem. O problema é que, nesse caso, quantas pessoas você conhece que estão passando por isso, né? Eventualmente, ainda existe gente no serviço público, no setor público, mas não é mais uma regra. Então, quando isso não é dessa forma, e a educação diz para a gente que a única coisa que você tem que fazer é se esforçar, estuda, passa de ano, seja uma boa pessoa, procure estrelinhas douradas e a compensação financeira vai vir. Quando isso não acontece, as pessoas ficam muito perdidas. Então, é claro que a pessoa pode chegar lá, e eu estava ouvindo ontem agora me escapou o nome, daqui a pouco eu encontro. É uma atriz carioca que, enfim, tentou um pouco de tudo e ela começou um perfil, tem mais ou menos um ano, de repente o perfil dela bombou, e aí ela agora está ganhando dinheiro, dando palestra e fazendo um monte de coisa, uma comediante, muito divertida, inclusive. Só que ela estava contando tanto que ela teve que aprender agora do lado do business para efetivamente ficar de pé. Porque o sucesso veio do ponto de vista de crítica e até de visualizações. Mas a bilheteria, fazer a grana que ela precisa para poder, né, juntar e efetivamente pagar suas contas e construir o seu patrimônio, não é um negócio que vem simples. Ela teve que pensar, então vou dar palestra, então vou juntar dinheiro, vou fazer um pocket show, eu vou fazer uma coisa presencial, eu vou fazer publi. Tem um monte de coisa que tem que colocar nesse meio daí para aquilo virar um business. Porque senão vira uma... Né, que é outra coisa assim, beleza, eu sou top voice no LinkedIn pela segunda vez, tenho 300 e mais de 340 mil seguidores no LinkedIn. Isso está virando Pix na minha conta? Não. Aí digamos, é uma visibilidade evidentemente muito interessante, mas para que isso vire um business, eu tenho que entender, formatar e oferecer esse negócio. Exato. Senão não é um negócio. É só sucesso. Né? E o sucesso, ou a visibilidade, ela não é necessariamente uma forma de você fazer dinheiro. Só para não quero monopolizar, vou te devolver. Os músicos são um grande exemplo disso. Boa parte dos músicos, agora os músicos brasileiros já estão numa outra etapa, mas a gente viu muitos músicos brasileiros de muito sucesso que não conseguiam juntar dinheiro, porque não tinha mentalidade empresarial. Você vê uma Anitta que tem uma mentalidade empresarial ao extremo, né?
Então, assim, não é sobre atividade artística ou sobre o seu esforço e o seu talento, é sobre isso também. E a gente nunca esteve com tanta ferramenta para fazer o nosso talento aparecer. Mas o business tem que vir por trás. Se ele não vier, você vai ficar só ganhando estrelinhas douradas, mas o boleto que é bom não vai pagar. Então a gente passa no Brasil aí mais uma parte aí, mais uma etapa onde a educação digital ela é necessária para principalmente daqui em diante. Educação de negócio, Henrique. Eu acho que o digital, quando você fala, principalmente das novas gerações, vem instalado de fábrica. Uhum. Eu preciso pegar um amigo meu de 50 e poucos e, pela mão, se ele quiser, dizer, peraí que eu vou te ensinar a usar essa geringonça aqui, tá? Eu não preciso falar isso pro meu filho. Até preciso. Eu tenho um filho de 17 e um de 11. Mas ele vai pegar muito rápido. O que eu preciso falar pro meu de 11 é como é que você vai ganhar dinheiro, cara? Como é que você vai... Qual é a tua profissão? O que você vai fazer que vai te fazer se sentir útil, relevante, que vai te tirar da cama todos os dias? O ferramental está aí. Uhum. Tá? E por isso que eu digo, a transformação digital, a educação digital, isso para mim, claro, as gerações mais antigas ainda precisam de um pouco. A turma contemporânea já nasceu com esse negócio de fábrica. Tá? Agora é o que fazer com isso. Então eu acho que agora a gente está vivendo uma época de como é que eu desenho uma carreira, como é que eu faço um planejamento financeiro, como é que eu me sinto útil, o que eu tenho a oferecer, como é que as pessoas me reconhecem e efetivamente eu monetizo esse reconhecimento. Eu acho que é o grande desafio. Né? Porque fazer coisa de sucesso, agora todo mundo tem uma plataforma. Uhum. Né? De sucesso de público, mas não necessariamente você vai ganhar dinheiro com isso. Muito legal. E as empresas que estão ainda... vamos colocar as empresas mais tradicionais e as grandes empresas aí. Você enxerga que elas também vão passar e estão passando por esse período de reaprendizado também? Acho que estão passando. Acho que já começou isso, já tem um tempo. Tá? Deixa eu botar aqui o carregador. Eu acho que essa demanda já se instalou já tem algum tempo. Tá? Vamos pegar as empresas, né? Empresas, que tipo de empresa existe no mundo? Vamos, né, fazer a coisa bem, tentar fazer a coisa bem racional, no didático. Se é uma empresa no setor de prestação de serviço, uma telecom, tá? Ela está totalmente digitalizada. A telecom ela tem que usar a ferramenta digital. Bom, primeiro que ela presta um serviço digital, né? Segundo que ela tem que usar as ferramentas digitais para aprimorar o seu processo de produção, o seu processo de entrega, para que aquilo dali seja mais rentável, com mais eficiência e deixe o seu cliente mais feliz. Tá? É um pouco como a tecnologia, ela já meio que abraça tudo. Mesmo se você tiver uma fábrica de automóveis, você vai estar trabalhando com robotização. As ferramentas já estão aí em grande escala. Tá? O que eu acho que você tem, que começa a ter situações diferentes, onde você tem incumbentes, como a gente gosta de falar, né? Enfim, empresas que são novas. A área da fintech, a gente viu muitos bancos chegando, o Nubank é um grande exemplo disso, mas você tem outros bancos que apareceram de repente do nada, que vieram trazer serviços muito mais interessantes, ou muito mais, do ponto de vista de uso, mais agradáveis, mais fáceis, e com isso ganharam espaço. Uhum. Né? Então, aquelas empresas que estavam estabelecidas, os Itaús da vida, os Bradescos, os bancos do Brasil, mesmo com toda a sua potência financeira, que são enormes, tinham dificuldade de efetivamente deixar suas operações mais leves, mais saudáveis, mais divertidas, mais direto ao ponto, pelo desafio da governança, que é uma outra questão muito interessante. Quando a gente fala de digitalização, não é digitalização, porque as ferramentas estão disponíveis. O que impede uma empresa a se modernizar não é a ignorância no uso da ferramenta, é a complexidade da governança. Estamos falando de dezenas, às vezes de milhares de profissionais trabalhando numa estrutura complexa, tá? Que precisa ser otimizada, enquanto o outro está só lá, né? Eu brinco assim, o Nubank Startup versus o Itaú, porque hoje o Nubank está enorme, mas quando o Nubank era startup, juntou 20 pessoas numa mesa e falaram assim, que cor vai ser o cartão? Aí o cara lá do canto falou, roxo, o outro falou amarelo. Tá bom, roxo, pronto, resolvido. Quando você tem o Itaú, você não resolve a cor do banco, da cor do cartão numa mesa de bar. Tá? Então, assim, o desafio do Nubank não é ser maior do que o Itaú. Esse é o desejo dele. O desafio do Nubank é, estando grande, não perder a agilidade que ele deixou, que ele criou o diferencial.
né? Quando você transforma uma empresa e coloca ela numa estrutura complexa, isso fica muito difícil. Essa foi uma das coisas que me fez migrar do universo do marketing, da propaganda, né? Do universo da propaganda. Eu fiquei muitos anos em agência. E me fez migrar para o cliente, digamos assim, né? Nos últimos anos eu passei a assumir, né, a função de CMO recentemente em 2 oportunidades no Banco Modal e depois na Ame Digital, 2 fintechs, para entender do lado de dentro por que as coisas não funcionavam. E aí era muito claro que era assim, as coisas não funcionam não é porque o cara não sabe o que ele tem que fazer. As coisas não funcionam porque a estrutura é muito complexa. Então o cara sabe o que ele tem que fazer. Só que para ele conseguir fazer aquilo, ele precisa de um monte de gente trabalhando junto. Então, esse movimento, tá, das estruturas complexas que a gente chama de governança nas grandes corporações, na minha visão, é o que atrapalha elas. Não é mais a falta de digitalização. Tá? Eu acho que isso foi em algum momento, mas eu acho que a gente já passou por isso. É a estrutura ali mesmo, né? Flexibilidade. Legal. Falando nisso, puxar um assunto que eu queria muito entender sua opinião aí. A publicidade brasileira, ela tá menos criativa? Puxar um outro gancho. Sim e não. Ela está menos útil, ela está menos relevante. O que aconteceu? E eu assisti de cadeira. Você me mandou umas perguntas, né, para gente, alguns assuntos para a gente bater. Um deles era o fim da lente AG, que eu quero chegar no porquê. Eu peguei, quando eu fui trabalhar em propaganda em 2000, eu ainda peguei bons anos de TV. O começo do BBB, tá, o futebol bombando. Eu peguei bons anos onde a propaganda na TV fazia diferença. A minha parte digital era muito pequenininha. Fazia o banner do site, não tinha celular. A gente tinha um papel importante na agência, mas era muito pequeno. O que bombava era a turma de criação que fazia o filme, e a produtora, e o cliente, e o lançamento do comercial no break da Globo, do jornal do Fantástico. Qual foi a última vez que você viu o Fantástico? Qual foi a última vez que você viu o Jornal Nacional? Qual foi a última? Então, o que aconteceu? Quando a comunicação digital chegou, ela fragmentou completamente os canais, ela trouxe muito mais canais do que antes. Então, se eu fizer um filme incrível e quiser veicular ele, eu vou ter muita dificuldade que as pessoas vejam o meu filme. Porque eu vou olhar onde? No YouTube? No Jornal Nacional ninguém vai ter gente vendo, tá? O Jornal Nacional continua com audiência, mas assim, qual o recorte do Jornal Nacional? A gente de classe mais baixa e mais velha. Tá? Normalmente esse é o demográfico que está olhando ainda a televisão. Você vai ter eventos esportivos, final de campeonato, coisas que são efetivamente o BBB, coisas que são efetivamente importantes estar vendo ao vivo, como é o Super Bowl nos Estados Unidos, onde a propaganda tradicional ela tem um espaço. Porque você garante que a pessoa vai estar parada em frente da televisão ao vivo, vendo, porque se ela for ver no streaming depois, ou se ela for ver não no streaming, mas no VOD, no sob demanda, não vai mais fazer sentido. Tá? Então, a propaganda perdeu espaço. No que ela perdeu espaço, ela perdeu dinheiro. Porque as grandes agências ganhavam um investimento de TV que o cliente ia lá e fazia, que os clientes, a maior parte parou de comprar TV, porque pode comprar post no Instagram, então não precisa, um cliente pequeno ou cliente médio não precisa mais ir para a TV. E com isso as agências perderam dinheiro. Ao perder dinheiro, perderam forças de contratação e perderam os profissionais. Profissionais que eram bons profissionais de agência foram fazer outra coisa. Então você tem coisas interessantes como o filme da Volks com a Maria Rita e Elis, que são propositalmente polêmicos, porque hoje o que faz um filme ser visto não é o break da Globo, é a polêmica. Você precisa criar polêmica suficiente. A campanha do Itaú com Ronaldo, Fernandona, enfim, tudo aquilo. São filmes com um peso e uma capacidade ou potencial de viralização muito grande, e tem que ser isso, senão você não consegue fazer com que as pessoas vejam. Se a pessoa vê o filme da Maria Rita com a Elis, ela vai comprar mais carro da Volkswagen? Eu acho que não. Eu não acho que vai mexer ponteiro. Tá? Acho que pode até dar uma ajudinha na marca, a marca ficar mais simpática. Mas você não consegue fazer uma accountability e dizer, coloquei, vendi. Quando a gente fazia Globo lá atrás, eu fazia break do Jornal Nacional, ou dava um comercial de cerveja, o market share mudava. A gente lançava o Feito para Você do Itaú, e o market share do Itaú subia de
13,5 para 14,5 depois de 6 meses. Então tinha impacto a propaganda. Tá? O que faz hoje mexer o ponteiro? Não é mais a propaganda. Uhum. O que faz hoje mexer o ponteiro é um bom produto, é um bom serviço. É você pegar a conta do C6 e dizer, cara, você abriu uma conta no C6? Cara, eu fiz ela em 5 minutos, você faz ela num chatbot e abre um negócio, no final você sobe, só tira uma foto da sua carteira de identidade e os caras abrem a conta em 5 minutos. Quando antes você tinha que ir no banco, pegar, imprimir papel, ficar na fila, perder 2 dias. Tá? Então, essas inovações de produto, fazer um produto mais legal, que o cara usa, diz, cara, você entrou no aplicativo do Nubank, é muito foda. Você viu o cartão, é muito legal. É isso que faz a coisa efetivamente funcionar hoje em dia. Claro que a gente empurra isso com mídia depois. Mas o meu cliente precisa falar bem do meu produto. Então, a agência ela não consegue mexer no produto. Porque a agência vai lá e diz assim, cara, tu precisa, na verdade, fazer essa fita métrica daqui, não mais de metal, mas de plástico. Aí já teve 15 caras no cliente que pensaram nisso. Só que aquilo segue de metal por uma série de razões que a agência não sabe qual é. Então, eu acho que as agências, elas, numa época, quando elas tinham controle da narrativa, elas eram essenciais, tá, para uma marca efetivamente ganhar espaço, vender produto, movimentar coisa na prateleira, e hoje elas não conseguem, em função da dinâmica da comunicação, ter essa força a mais. Então elas não ficaram necessariamente menos criativas, mas elas ficaram menos relevantes. E ao ficar menos relevante, tem menos talento concentrado. O cara que antes ia ser copywriter de agência, ele estava fazendo palmas de lançamento. Ele está vendendo curso, ele está fazendo o próprio stand-up dele ou fazendo um perfil. Esses talentos que iam para a propaganda pela remuneração e pelo espaço criativo encontram as suas realizações de vocação e de uso do talento em outras plataformas. Concordo. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas faz total sentido. Então, a publicidade, ela na verdade ficou muito mais direta e muito mais funcional ali, né? Então a forma de conduzir é muito mais baseada em performance hoje e esforço para entregar um produto de bom valor, né? Exato. Então, são dois lados. Você tem que fazer um bom produto e esse bom produto, uma vez que você entendeu que ele é um bom produto, e a gente tem N maneiras de saber se o produto é bom, tá? Você vê feedback dos clientes, recomendação, NPS, taxa de churn, LTV, tem várias variáveis que a gente mede no produto, tá? E você entendeu que o produto está bom, aí você soca propagar. Aí você vai para a etimologia da palavra propaganda, tá? Ou publicidade, você publicita, torna público, ou você propaga uma coisa que você já sabe que funciona. Porque antigamente, e ainda acontece em muitas empresas, tá? Minha próxima novidade que a gente vai anunciar daqui a algum tempinho é justamente uma consultoria estratégica em produto, não em marketing. O marketing é moleza, o marketing é no-brainer, o marketing é performance. Mas se o produto não estiver bom, você não vai fazer nada. O que acaba acontecendo é que a maioria das empresas, e agora eu falo isso de cadeira, de quem passou os últimos anos sentado no cliente, tá? A desconexão entre produto e marketing ela é total. Então você roda dinheiro, soca dinheiro no marketing, faz propaganda, faz branding, roda banner, só que você não está conectando para entender se aquele produto está performando. As reuniões do saque, para você entender quais são os problemas que o Reclame Aqui está recebendo, que as pessoas estão ligando para dizer que é um problema, que estão pedindo no WhatsApp, não chega na turma do marketing e não chega na turma do produto. Tem até o comitê que está montado lá, mas as empresas, na sua maioria, tá, não estão conectadas nesse sentido. Então, entender se o produto funciona ou não é a fórmula de sucesso para qualquer empresa hoje em dia. E se ele funciona, aí você vai fazer dinheiro, vai botar dinheiro em marketing, mas muito menos dinheiro, porque o que acaba acontecendo é que a gente olha custo de aquisição e churn. Né? Churn é a perda dos clientes, custo de aquisição é quanto você tem que investir para trazer um cliente. E aí você diz assim, essa conta é a turma 1 que fala, e essa aqui é a conta 2, é outra turma que fala. Então, essa turma ela tem que trazer gente o mais barato possível, e essa turma tem que segurar as pessoas o máximo possível. Se as pessoas estão indo embora, ou elas estão vindo, né, elas vão vir porque eu estou oferecendo um negócio legal, e elas vão ficar se o negócio for legal. Então não adianta eu ficar fazendo estratégia de retenção. Eu fico louco quando alguém fala estratégia de retenção. Não tem que ter estratégia de retenção. Estratégia de retenção é bom produto. Ponto. Se você tiver um produto bom, a pessoa não tem que ser retida, ela quer ficar. Se a pessoa tem que ser retida, você tem um produto ruim. E
E Então não em adianta alguns você ficar casos fazendo propaganda. se paga mais para ficar com um bom serviço. E E muitas você paga mais para vezes. fazer um serviço. Não tem nenhum problema. Não, eu vou pagar porque isso aqui é muito bom. Então, eu acho, Henrique, que a gente está entrando numa era, que essa é o que me empolga hoje profissionalmente, que é assim, a era da possibilidade de bons produtos e serviços. Legal. Não que a gente consiga fazer ainda, mas a gente começa a enxergar isso. E a gente tem, principalmente nas fintechs, bons exemplos disso. Eu acho que a gente tem alguns exemplos no streaming. Estamos começando a ver algumas empresas que efetivamente entregam um produto, desculpa meu francês, foda. E aí você não precisa se preocupar com aquilo. Quando é que foi que você viu? Até a gente vê um pouquinho de propaganda do Netflix falando de lançamentos, etc. Mas você não fica vendo banner de Netflix para assinar Netflix. Não tem esse tipo de coisa, entendeu? Porque não precisa, porque as pessoas gostam do serviço e recomendam o serviço. Né? Você não vê até tem um pouquinho, enfim, é uma questão depois de equilíbrio de CAC, tem motivos que você vai usar mídia tradicional ainda hoje em dia para falar de produtos e serviços, mas essa é uma outra discussão. Pô, isso é muito legal. Né? Então a gente tem uma indústria de publicidade aí totalmente alterada, né? Então com objetivos totalmente diferentes do que a gente tinha no passado. Infelizmente aquilo que a gente passou vai ficar numa grande nostalgia, com belos criativos, com aquela eficiência de brand. E hoje o branding ele está totalmente focado ali em produto, principalmente, e para publicitar tudo isso, principalmente essas estratégias digitais. Você pode até botar filmes em cima, você pode fazer um monte de coisa. Eu costumo, uma frase que eu gosto de falar é que construção de marca é entrega de produto, é boa experiência. Você não constrói marca dizendo nosso produto Omo lava mais branco, que era uma campanha que tinha 15 anos atrás. Não, o Omo, se ele lavar mais branco mesmo, você vai virar para os seus amigos e dizer, já usou Omo? Cara, lava mais branco. Eu não preciso dizer se o produto entrega. Mas se eu digo o Omo lava mais branco, o cara lava com Omo, lava com Ariel, diz aqui, é a mesma merda, acabou. Eu joguei meu tempo fora. Vou olhar na prateleira, os dois são iguais, o que for mais barato eu levo. Exato, exato. Então a gente também teve. Quem é anunciante hoje de TV aberta? Varejista. É Casa Bahia, é Açaí, enfim, são aí o Ricardo Eletro, enfim, eu não sei quais são, né, em São Paulo, como é que o Pão de Açúcar. Ele é um pouco mais high class, assim, mais perfil de classe mais alta, mas são os grandes varejistas, Casas Bahia. Por quê? Porque é a mesma coisa, eles vão fazendo volume, né? Então a conta deles é que se eu jogar tantos reais de investimento na televisão, pegando a classe C, né? Isso daqui volta em movimento de loja e eu tenho um volume, um giro em cima do meu estoque maior. Mas como é que esses caras ganham dinheiro hoje em dia, os varejistas? Eu falo de cadeira porque eu estava até a metade do ano passado. Emprestando dinheiro. Todos os varejistas hoje emprestam dinheiro, porque o business do varejo deixou de ser um business rentável. O mercado é um pouquinho diferente, mas o cara que vende geladeira, vende linha branca, ele ganha no parcelamento. O Mercado Livre... Livre... financeira, na verdade. Quem usa Mercado Livre deve ter se dado conta que em algum momento a conta que você tinha no Mercado Livre virou uma conta oficial do Mercado Pago, que é uma conta de banco. Aí pediram Face ID, pediram um monte de coisa para você continuar podendo usar o Mercado Livre. Então, toda vez que você vai comprar um produto no Mercado Livre, uma fita métrica, e lá aparece, essa fita métrica custa R$45, se você tiver um ML Plus, não tem frete e tal, mas com frete vai chegar a 68. Quer fazer em 3 vezes? Só que em 3 vezes vai dar 78 ou vai dar 80. Esses juros, o Mercado Livre está ganhando. Então, na fita, ele não ganha nada. Ele deve ganhar R$1, R$2. Mas nos juros, ele ganha 12. Sendo que, para pagar, no cartão de crédito, para pagar o varejista, né, o seller que está com ele vai fazer um desconto, que ele está antecipando do cartão de crédito, que era 30 dias. Virou toda uma máquina financeira. Tá? Enfim, entender do business. Tá? Então, voltando, seja você como é que se fala? Qualquer coisa, se você é empregado, se você tem um pequeno negócio, se você é um influencer, um TikToker, se você está dentro de uma corporação, você tem que entender do negócio. A gente tem que, cada vez mais, independente se é o chat GPT, se é a inteligência artificial, o que é que está acontecendo, você precisa entender o negócio, como ele funciona. E a gente, infelizmente, é muito pouco exposto a isso. Se você não tiver curiosidade para parar para olhar, você não está entendendo o que está acontecendo.
Você está prestando atenção em outro assunto e o negócio você não está vendo o que é. Exatamente. A questão ali de tecnologia já passou, agora é a forma de remodelar tudo isso, né? Tecnologia virou commodity, né? É. E aproveitando que você trouxe esse gancho de varejo, eu tenho muito uma visão que hoje o varejo, principalmente todas as criações que são feitas aqui, a gente vai para principalmente questões de moda e outros produtos que a gente tem aqui no Brasil, né? Eu acho que limita muito o empreendedor brasileiro aqui, que desenvolve todas essas peças, limita muito ao território nacional nosso, né? Em questão de, principalmente, aproveitando a tecnologia, aproveitando todo o potencial que a gente tem, a facilidade que a gente tem para vender para fora, a gente utiliza muito pouco isso. Então, sempre quando o brasileiro ele pensa em desenvolver um negócio, principalmente o varejo, o e-commerce, ele sempre pensa aqui na região Brasil. Ele nunca pensa para fora do Brasil. Você acha que isso, em algum momento, isso vai evoluir um pouco? Porque, principalmente eu vivo muito aqui no e-commerce, né? A gente nunca pensa global. A gente sempre pensa nacional, na maioria dos casos, né? Principalmente marcas brasileiras. Perfeito. Então, Henrique, vamos lá. Acho que tem algumas coisas, tá? Produto físico. Primeiro tem o seguinte: o Brasil é um mercado enorme. Então, eu acho que a gente, diferente do Uruguai, a gente tem um mercado que ele é suficiente para manter grandes empresas, funcionando no Brasil. Nosso problema é menos o tamanho do mercado interno e mais a concorrência externa, que vai levar ao segundo ponto. Tá? Se eu fizer hoje, agora, com o governo novo, a gente teve uma revisão na questão de impostos, né, tributária, e o que está vindo da China está começando a ser taxado, de alguma forma. Porque competir com uma fábrica chinesa, né, por uma camiseta da Shein, que você compra pelo site, chega aqui, um frete grátis, entendeu? Você pagou R$ 25, quando você vai comprar qualquer roupa em qualquer lugar e vai pagar 70, 80, 100, 120, 150, é muito difícil. E dirá mandar para fora, tá? Então, por um lado, eu tenho sim que fazer um controle de mercado interno. Não dá para eu simplesmente abrir as torneiras e deixar que os chineses, porque os chineses trabalham num esquema, e os indianos, enfim, eles trabalham num esquema de incentivo para a economia local e desenvolvimento que faz com que os custos sejam muito baratos. Então é muito difícil numa economia global eu competir com isso. Tá? Então eu acho que tem que ter algum nível de reserva de mercado, de protecionismo mesmo, não tem outra coisa para falar. E acho que o brasileiro pode, sim, olhar para o mercado nacional, porque ele é muito grande. A gente não precisa necessariamente mandar para fora. Ainda tem questões de tributo, como é que se fala, taxa de envio, enfim, tá? Algumas coisas assim, porque você efetivamente fazer isso em escala, os chineses, eles fazem escala, então o custo de envio é muito barato. Se você é um varejista que quer mandar para fora, o preço, às vezes, do frete vai ser 3 vezes ou 2 vezes o valor da peça que você está produzindo, né? Agora, o que a gente pode exportar daqui, sim, de alguma forma, é software e tecnologia. Então, a gente vem exportando talento há muitos anos. Então, tem muito designer brasileiro. O designer brasileiro, o designer gráfico brasileiro, ele é reconhecido mundialmente como um perfil de muito talento. Então, você tem gente de vários lugares, brasileiros em vários lugares do mundo, assim como o talento criativo publicitário foi assim durante muito tempo. Lá fora teve menos impacto, tá? A questão da mudança do hábito de consumo, mas não mudou menos a vida financeira das empresas, mas a dinâmica ela seguiu. A gente tinha um modelo brasileiro baseado em comissão de mídia que lá fora não era igual. E você pode, a partir daqui, fazer um software, eventualmente, um SaaS, um Software as a Service, né? Aquele tipo de software por assinatura, que a partir do Brasil ele sirva o mundo. O Mercado Livre foi feito na Argentina. Então, assim, eu acho que quando a gente olha para desenvolvimento de propriedade intelectual, não gosto de falar de tecnologia, que é tecnologia, mas é sobretudo propriedade intelectual, eu acho que a gente tem espaço para competir globalmente. Tá? Embora eu tenha muito menos engenheiros, as empresas americanas sejam muito mais incentivadas, a estrutura de investimento, de capital de risco nos Estados Unidos é uma outra dinâmica, até porque a taxa de juros dos Estados Unidos é praticamente 1/10 da taxa de juros brasileira. Eu estava falando com uma pessoa outro dia, aí fazendo também nossos comerciais, por favor, mas isso é nosso. Flávio Cavalcante, sou muito antigo.
Eu estava falando com uma pessoa outro dia que estava me apresentando alguma coisa onde ela estava procurando um investidor, basicamente. Tá? E eu falei, eu até faço investimento de tempo, eu não faço investimento de dinheiro. Mas o cara que está investindo dinheiro, e ela me mostrou que ela falou, olha, pensa o seguinte, o cara que tem dinheiro guardado, o dinheiro dele, ele está quentinho, guardado no banco, num risco baixo a moderado, rendendo 20% ao ano. Então, um cara que está falando conservador, tá? Ele vai tirar o dinheiro dele, botar na sua mão, com risco de perder 100% daquele dinheiro, tá? Sem esperar um retorno de no mínimo o dobro do que ele está botando, ou 2 vezes, não vai. Então, se você está procurando investimento, você tem que ter uma tese de largada financeira que o cara diga, vou tirar meu dinheiro do banco e vou botar na sua mão. Tá? Essa é uma diferença já na base radical para os Estados Unidos, porque a taxa de juros, o cara no ano vai ganhar 4,5%, 5%, não vai ganhar 20%. Tá? Então ele já tem mais apetite para o risco. E existe toda uma dinâmica de abertura de capital, de gente que ganhou muito dinheiro já em rodadas de investimento, em abertura de capital, e que está investindo com muito critério. Então você tem o smart money, como a gente gosta de falar, que é o dinheiro inteligente. Então o perfil do investidor americano é diferente, o sistema de juros americano é diferente, portanto eles têm muito mais apetite, muito mais inteligência para fazer investimentos lá fora do que o investidor brasileiro. O investidor brasileiro existe, mas quando o business está consolidado. Uhum. O mais difícil para o investidor, para o brasileiro, não é para a empresa que começa no Brasil, é captar 200, 300, 400 mil reais. Se ela precisar de 50 milhões, ela consegue. Mais fácil, porque o business, para precisar de 50 milhões, está num estágio que ele já se provou. E você já consegue fazer uma coisa muito mais. Então, essa dinâmica, né, de competição com China para produtos físicos, né, e competição com as dinâmicas de investimento de outros países, é que deixa a gente mais de mãos atadas. Dito isso, a nossa economia brasileira, o mercado local, ele é muito significativo, tá? Dá para produzir muita coisa para o mercado brasileiro e você pode sim se aventurar com software para fora. A gente não tem a quantidade de talento, de gente formada que a Índia tem, que a China tem, que os Estados Unidos têm. Mas a gente tem poucos e muito bons também. O talento brasileiro é muito reconhecido. Então, vê o iFood. O iFood, a Movile é um case internacional de sucesso, daqui. Né? A VTEX que a gente vem acompanhando um tempo aí também está dando um show legal lá fora. Também. A RD Station. Tem empresa. A gente tem alguns cases muito legais aí fazendo. Temos. De novo, não é na mesma quantidade, mas a gente tem talento aqui. Inclusive, muitos dos nossos talentos acabam indo para fora porque eles recebem uma oferta mais interessante para estar fora do que estar aqui. E hoje em dia podem fazer isso daqui, que é uma grande mudança. Né? Você não precisa mais trabalhar com o mercado brasileiro. Eu falo isso muito com as pessoas que estão envolvidas no universo de tecnologia, de prestação de serviço. Né? O mercado brasileiro, ou às vezes o cara, não, eu estou fazendo café com leite, que é uma conversa sobre carreira, né? Onde a gente fala muito sobre planejamento profissional. E aí muitas vezes eu peguei gente dizendo, não, porque aqui na minha região, eu falei, mas sua região por quê? Por que você está trabalhando com a sua região? Não precisa. Se você quiser trabalhar para fora do Brasil, você vai ter uma questão de cultura e de linguagem. Mas se você está trabalhando no Brasil, aí vamos agradecer a Rede Globo, porque ela faz com que a cultura, de uma certa forma, no mínimo siga um fio muito comum, onde todo mundo se entende. Não é diferente do Rio Grande do Sul, entendeu? Do Pará. É óbvio, tem todas as diferenças regionais, mas você consegue fazer alguma coisa do Rio Grande do Sul que o paraense usa. É verdade. Né? Hoje a gente não tem mais esse limitador que a gente tinha há poucos anos atrás, né? A gente tinha um limite territorial e hoje a gente não tem mais. Eu falo a própria consultoria nossa aqui. Não tem ninguém, tem, na verdade, 2 pessoas que vêm fisicamente aqui, né, que é um pouco mais estratégicos, mas todo o restante tá fora. A gente não tem essa necessidade. Não precisa, não tem porquê. Não tem nenhuma necessidade. Né? E isso é muito legal. E aí, aproveitando esse gancho, que você falou sobre a mentoria e tudo isso, queria que você contasse um pouquinho aí sobre a Lente, né? A Lente ID que foi encerrada e está mudando pelo visto aí. Temos próximos capítulos diferentes aí. Vamos lá. São 2
dois assuntos, né? Como o sobrenome é o mesmo, aí a gente faz coisas novas e é uma continuidade da pessoa, mas não do dono do negócio. Eu tive uma agência de 2015 a 2018 que chamava Lente AG, tá? Que era a minha agência, que era uma agência de propaganda. E a gente encerrou ela em 2018, entendendo, apesar de ter feito muita coisa que eu dizia que era o sucesso de crítica, né? Eu filmei muito com a Lente AG, a gente fez filmes para Móvel Web e para Americanas, assim, nem me lembro quantos, Ingrid Guimarães, enfim, um monte enfim, de talentos somados a isso, mas estava muito claro ali já em 2015, né, em 2018, que esse modelo, essa dinâmica que eu falei da relevância da agência para mexer no produto, estava ficando muito clara. Eu estava vindo de um projeto muito que me deu muito orgulho, que foi a Pereira e Odell Brasil, que eu trouxe a marca do PJ Pereira e do Andrew Odell para cá. Na verdade, eles me cooptaram, brincando, né, para fazer essa operação no Brasil, que deu muito certo. Enquanto deu certo, depois eu saí em um determinado momento e o Grupo ABC resolveu encerrá-la aqui por questões. Mas ela deu muito certo. Então, a Lente AG era um pouco a mesma pegada. Só que de 2012 para 2018, muita coisa mudou. Tá? Em especial, esse protagonismo do produto. Né? E aí eu estive numa reunião, a última reunião que eu tive, quando eu falei vamos ter que parar a agência, eu estava num cliente que não tinha muito dinheiro, estava de uma campanha criativa e tinha um produto que não tinha diferencial. E eu dizia, olha, você não tem o dinheiro do seu concorrente, o seu produto não tem diferencial, então não adianta, porque se eu finalmente conseguir trazer um cara para usar o seu produto, ele vai olhar e vai dizer assim, fulano, tu já usou isso aqui? Aí o cara vai dizer, eu usei, mas eu não gostei. E acabou. Então todo o esforço que eu vou ter feito de storytelling, de dinheiro de mídia, se o produto não for bom, não vai adiantar. Tá? Então eu ali falei, acabou a propaganda. Tá? Aí eu fiquei um tempo olhando consultorias, etc., entendendo, porque começou a me interessar o cliente. Então comecei a trabalhar com o cliente até que eu virei cliente. E ao virar cliente, eu falei, bom, se eu preciso mexer no produto, eu preciso estar dentro do cliente. E entendi de fora que o que não fazia o negócio funcionar não era inteligência, não era visão, era complexidade de governança. Tá? Então, eu duas experiências aí em fintech, aonde eu lidei justamente com uma série de coisas, inclusive tentando refazer as conexões de marketing e produto, tá? Reorganizar um pouco o modus operandi deles. Nas duas situações, infelizmente, não deu tempo. Uma era o Banco Modal, que abriu capital e foi vendido para a XP, e a outra era a AME Digital, o banco digital da Americanas, que estava no seu terceiro ano em break-even, era uma empresa linda, que infelizmente foi a reboque do que aconteceu com a crise da Americanas. Então, isso não me tirou a vontade de melhorar e trabalhar produto. Tá? Então, a tese com que a gente está trabalhando, né, para onde eu estou indo agora, enquanto consultoria, não é a lente, não vai chamar lente, provavelmente estamos ainda na parte nem é. Como é que a gente entra e diagnostica um produto ou uma empresa que é o produto, tá? Se eu estou falando de uma grande empresa, ela tem um monte de produtos. Se você está falando de uma empresa que é uma startup, uma SaaS, ela tem um produto, tá? Como é que a gente entra e faz com que esse produto melhore a ponto das pessoas recomendarem? Né? Como é que o que tem que mudar para esse produto ficar efetivamente market fit, assim, que o mercado diz, quero comprar. É muito fácil isso, viu? Que o melhor indicador de sucesso de um produto é a recomendação do cliente. Não adianta, que fala, não. Se o cliente diz para o outro, cara, usa isso aqui que é muito bom, é onde eu quero chegar. Então, o que a gente entra para fazer é uma anamnese, como a gente brinca, como você pegar ali o médico que faz e diagnostica qual é o problema do produto, que normalmente tem a ver com a governança, com uma série de coisas, tá? Então, não é uma coisa simples de mexer, mas a gente faz o melhor diagnóstico possível e entra com as soluções. Isso é um time que envolve gente de produto, envolve gente de tecnologia, envolve gente de marketing, mas sob um prisma de negócio. Se o negócio... Porque eu não vou melhorar o produto para ele ficar bonitinho. Eu não estou falando que ele vai ficar com o UX legal. Eu não estou dizendo que ele vai ficar um tesãozinho de usar. Eu estou dizendo que ele vai trazer resultado financeiro para o dono dele, para a empresa que é dona dele, e vai deixar os seus clientes satisfeitos e usando ele. Esse é o objetivo. Tá? E eu acho que é uma mistura de visão externa com implementação. Eu acho que os clientes, as empresas, têm sim capacidade de entender isso, mas quando vem alguém de fora, a gente consegue
acelerar esse processo. E hoje, o que o mercado oferece, falo isso que eu falei com todas as consultorias do mercado nos últimos 6 meses, todas, o que o mercado oferece hoje é visão estratégica, para onde a companhia tem que ir, ele valida o que o CEO está falando, mas entrar no produto e entender que aquele seguro que está sendo oferecido não tem relevância de mercado, tem concorrentes melhores, está caro, o cliente não gosta, isso a gente não enxerga hoje. Isso é hoje normalmente um esforço dos times de produto dentro dos clientes, sem muito amparo, eles não têm muito recurso, porque a turma de pesquisa está em outro lugar, o cara do marketing não tem tempo, então é uma galera de negócios que não tem necessariamente a visão de produto e que pilota o que dá dinheiro para a companhia. Uhum. O marketing está criando campanhas com agências de propaganda que dizem que o homem lava mais branco, só que o cara não está fazendo o homem lavar mais branco aqui. Tá? Então, essa é a conexão. E é a aposta que a gente está fazendo para o mercado, porque a gente entende que estamos numa época onde a marca é construída por um bom produto, então vamos fazer bons produtos. Deixou de construir o storytelling para ir na fonte do produto para construir o produto. E depois a gente sai de contar uma história para fazer com que as pessoas efetivamente sejam porta-vozes. Eu tiro a narrativa da mão da agência, sem nenhum demérito para a agência, tá? Sim. De novo, foi anos maravilhosos. Mas eu entendo que falar que o produto é bom não adianta se o produto não for bom. Quando ele for bom, aí eu vou chamar Nizam, eu vou chamar quem eu conseguir para fazer o filme mais do caralho, desculpa de novo o meu francês, do planeta, porque aquele produto merece. E eu vou saber que cada real investido naquilo vai trazer resultado. E vou continuar fazendo. Não precisa deixar a agência de lado. Só que eu preciso que a agência trabalhe comigo quando eu estiver pronto. E, eventualmente, a agência deve me ajudar a melhorar esse produto. Mas aí você pega a bagagem de agência, pega o entendimento de marketing, pega o entendimento de escutar cliente, de design, que é uma abordagem de design, de produto e de tecnologia, para tentar fazer com que aquele produto seja o melhor possível na sua entrega. E com clientes mais exigentes também, né? Que a gente tem e com certeza vai cada vez mais pedir isso. A gente está vivendo um mundo onde, graças a Deus, o cliente começou a ganhar voz e poder de comparação. Então, a briga pela carteira do cliente está muito maior hoje em dia. Então, eu não posso... Eu brinco que se hoje alguém inventasse a Coca-Cola, ela não ia sair da garagem. Eu vou fazer um negócio preto, cheio de produto químico, com açúcar pra cacete, que causa diabetes, estraga os dentes, e vou vender isso. Quem ia comprar um negócio desse? Que produto maluco é esse? Mas ela está construída lá e eu amo Coca-Cola. Tá? Eu tenho maior dificuldade de largar a Coca-Cola, eu tomo Coca-Cola. Mas é um veneno esse negócio. Eles tiraram o açúcar, tudo que eles fizeram. Não é dos dias de hoje, é de uma outra época. Sim. Né? Hoje mudou. Hoje não teria chance de nascer. Legal. Muito legal ver toda a sua visão aí, Lente. E que eu acho que fez todos refletirem demais aqui. Né? E com certeza eu vou ficar um período pensando sobre toda essa aula que você deu aqui hoje. Porque realmente, cara, faz todo sentido. Faz todo sentido, é muito legal mesmo. Fico feliz, cara. Obrigado pelo espaço. Te convido para vir fazer um café com lente. Vem me contar da tua consultoria. Isso eu faço. O café com lente até tem um formato pago, mas é importante entender que eu tiro 3 horas da minha semana, todas as semanas, há 6 anos, para falar com profissional e com empresário, sem cobrar nada, para a gente pensar junto o que está sendo feito. Porque seja você um funcionário, um empregado ou um empresário, o teu objetivo é o mesmo. Sim. É conseguir ganhar dinheiro para o seu sustento mensal, guardar, criar um patrimônio para que você não precise trabalhar em algum momento da sua vida e tentar ser o mais feliz possível nessa trajetória. Né? Então é igual. Eu digo que ser empregado é você ter um cliente só, CLT, não importa. Beleza, você tem um cliente com FII. Mas é isso. E se você é um empresário, você tem, inclusive, que ter o plano de não ser mais empresário. Porque o funcionário ele pede demissão, o empresário não. O empresário não guarda as coisas dele. Né? Então, o empresário precisa de um plano. Todo mundo precisa de um plano de saída, que é, se eu não quiser mais trabalhar aqui amanhã, o que eu faço? Seja na sua empresa, ou seja no emprego. E o que eu faço significa para onde eu vou, que outra coisa eu vou fazer. E
qual é a tese financeira que está por trás, porque a gente funciona sem tese financeira. É uma loucura. Você funciona no entendimento de que o teu esforço, simplesmente por você ralar todo dia, vai te trazer o retorno que você precisa. Se não tiver uma tese, não vai. Pode até ser que você ganhe na loteria, mas você tem que comprar o bilhete. Então, assim, se não tem uma tese financeira sobre o que você está fazendo, a chance de você não chegar em lugar nenhum daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos é enorme. Por mais que você tenha pago as suas contas ao longo do tempo. Só que quando acaba esse período, você está aí com seus 55, 60, 45, tanto faz, e sobra 50 anos de vida. Você tem que se organizar. Então, assim, precisamos falar sobre isso. E esse trabalho que você vem fazendo e vem desenvolvendo é muito legal e está ajudando muita gente, né, cara? Eu espero que sim, eu espero que sim. E como veio essa ideia de quando você iniciou esse papo, esse café com lente, né? De onde surgiu? Veio realmente de você enxergar essa necessidade? O nome é um trocadilho, né, infame, né, evidentemente, mas começou de conversas eventuais que eu ia tendo. Algum conhecido meu, não necessariamente amigo, mas próximo, eventualmente me pedia para tomar um café mesmo. Pô, vamos tomar um café, a gente se encontrava fisicamente, sentava e tomava um café, e me abria um pouco questões de profissão, de trabalho. Putz, não sei se eu faço isso, faço aquilo, se eu caso, se eu compro uma bicicleta, não sei se é de passar com medo de passar no cabelo, enfim, nível de, muitas vezes, de falta de nada de interlocução. E eu também, eu tenho interlocutores que eu digo, vamos tomar um café? Ia lá e falava e o cara me dava opinião. E a partir disso eu falei, gente, eu tenho uma rede muito grande no LinkedIn, construída há muitos anos, enfim. Será que não tem outras pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que eventualmente gostariam de trocar uma ideia sobre isso? E aí eu abri o Café com Lente, né? Eu comecei primeiro, eu chamava de um papo, e aí depois eu brinquei, como você cria uma marquinha? Eu sou de branding, né? Minha formação em design, não aguentei, então fiz o logo. Agora a gente lançou, nessa última terça-feira, lançamos o Lente Café podcast, onde a gente está fazendo conversas, são entrevistas com profissionais, né, de carreira, que já estão com a sua carreira mais avançada, não estão no final, mas estão no meio de carreira, ali com 45, 50 anos, que vem contar a não linearidade do que eles fizeram até aqui. Eu acho que é, sobretudo, mostrar que as carreiras não são óbvias, elas são improváveis, né? Inclusive chama assim, chama carreiras improváveis, que são histórias que, cara, eu estava aqui, de repente aconteceu tal coisa, e me chamaram, fizeram tal coisa, e tudo bem, sendo que tem que ter um fio condutor nessa história toda, que é o plano financeiro. É isso que a gente não pode descuidar. Porque se você não tiver o fio condutor e o plano financeiro, você depende da sorte. E a sorte, ela vai vir e vai te faltar. E eu te falo de cadeira, porque eu já tive um momento de ganhar muito dinheiro, já tive um momento de perder muito dinheiro, e espero estar, de novo, envolvido nesses dois lugares, cada vez perdendo menos dinheiro e ganhando mais. E são coisas que você vai aprendendo também. Então, a Lente AG, por exemplo, quando eu tive que fechar, fechamos. Mas foi uma empresa que foi muito enxuta. A gente não investiu em espaço físico, mas encontrou um coworking que era charmosíssimo e todo mundo achava que era, enfim, tinha muito poucos colaboradores. Então a gente, claro que fica um rabo, fica uma sensação de meio gosto amargo na boca de que não foi do jeito que você gostaria, né? Mas encerrou. Fica rabinho de imposto que você parcelou, etc. Sempre fica. Mas não é uma coisa que, assim, caramba, se você está com e era uma empresa pequena de 2, 3 colaboradores. Se você tem uma empresa de 250 funcionários, eu vou te falar, se você tem uma empresa de 42 mil funcionários e de repente você descobre que você está devendo 20 bi, ou que a tua dívida é de 50 bi, é o que acontece com grandes empresas. Então, também tem uma inteligência, e aí esse é um outro business, outro bicho, tá? Mas tem uma coisa, quando a gente é empreendedor, quando você é funcionário, você está na mão do empreendedor. E você pode perder o seu emprego a qualquer momento. Eu gosto de falar que ser funcionário é previsibilidade, não é segurança. Você sabe que você vai ganhar aquele dinheiro, mas a empresa pode quebrar amanhã, sempre. Qualquer momento. A qualquer momento. Então você entende que você pode perder seu emprego amanhã, você precisa se organizar. Se você é empresário, você é responsável pela rolagem da tua empresa. Então o teu tombo pode ser muito maior, mas você tem muito mais as rédeas do teu negócio. Então também dá para chegar mais longe. É uma aposta mais pesada também. E talvez necessária. Enfim, muitos assuntos aí que dá para a gente fazer mais umas 3 conversas. Tá? No mínimo. E eu vou tomar logo um café com você e contar também as novidades. Além de café, planos.
Vai ser bem legal. Lente, agradeço demais, demais, demais mesmo. O papo foi excelente, cara. Acho que você fez todo mundo aqui refletir muito. Espero que e ainda vai fazer, né? Que o vídeo ainda vai ficar aí na rede. Cara, muito obrigado. Mais uma vez aí. Obrigado, Henrique, pelo convite e pelo espaço, cara. Foi um Eu prazer. agradeço. Um abração, Valeu. Lente. Tchau, tchau, Obrigado. gente. Obrigado quem assistiu, gente. Valeu, pessoal. Obrigado.